para o Egito, lá vocês vão sofrer. Eles estavam com medo, amados irmãos, de morrer à espada, eles estavam com medo de morrer de fome, eles estavam com medo de sofrer, mas Deus disse para ele: não vão, fiquem aqui, porque vocês não vão passar fome, vocês não vão morrer à espada. Aqueles que vocês estão temendo, não se preocupem, porque eles não vão fazer nada com vocês. Então o que Deus diz para nós, amados irmãos: não saiam da minha presença, não saiam da perseverança, continuem na minha presença, não saiam daqui para ir voltar para o Egito, para ir voltar para fazer as coisas que não me agradam, mas continue na minha presença, me servindo, me adorando. Fique aqui porque eu vou sustentar, eu vou dar emprego, eu vou dar saúde, eu vou fazer o que o homem não pode, o que o inimigo não pode fazer com vocês, eu vou fazer. E ele disse, no verso 11: não temais ao rei da Babilônia, a quem vos temais. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Então Deus, amados irmãos, Ele está dizendo: não tema o inimigo, não se preocupe, porque eu sou convosco, eu estou cuidando, eu que protejo vocês, é eu quem sou mais poderoso do que o seu inimigo. Então Deus, amados irmãos, Ele diz: fica só me adorando, fica só me servindo e não tema ao inimigo. Não precisa, amados irmãos, você estar com medo do inimigo, mas a Bíblia diz que é melhor nós temer a Deus, que é melhor, amados irmãos, nós temer a Deus, porque Deus é maior do que tudo. E a Bíblia diz que aqueles homens, amados irmãos, não quiseram ouvir as que Deus não queria que eles fossem. Eles teimaram e disseram, no verso 2 do verso 43, diz assim: então falaram Azarias, filho de Asaías, a Joaná, filho de Cariá, e a todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu diz mentira, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entregueis no Egito para me habitar. Então eles estavam dizendo, amados irmãos: Jeremias, isso aí é mentira que tu está dizendo. O Senhor não está nos proibindo não de nós ir lá para o Egito, não. É mentira tua. Então, glória a Jesus. Quantas vezes, amados irmãos, o Senhor não tem avisado, o Senhor não tem dito: irmão, não saia da presença do Senhor. Irmão, não saia para andar com maus amizades. Irmão, cuidado, vigie. E ali a pessoa não vigia. Quando dá fé a pessoa enfraquece. Quando dá fé a pessoa não dá ouvido à voz do Senhor. Eu não vou dar ouvido à voz do pastor, não. Não é Deus que está falando, não, é o pastor mesmo. É do pastor mesmo que está dizendo isso aí, não é de Deus, não. Então eles teimaram e eles foram para o Egito. Mas o Senhor disse: se vocês voltar para o Egito, o medo que vocês estão de passar fome, o medo que vocês estão tendo de morrer à espada, vocês vão morrer lá no Egito. Vocês tanto vão morrer de fome, como vão morrer à espada. Então, amados irmãos, quando Deus ele avisa para que o homem ele não vá, é porque Deus sabe o mal que pode acontecer. Quantos não têm saído da presença de Deus e têm morrido lá no Egito? Tanto tem morrido, amados irmãos, espiritualmente, como tem morrido fisicamente. Poucos é que têm, amados irmãos, ainda conseguido voltar. Mas muitos têm saído da presença de Deus e não têm voltado mais. É o Senhor dizer: não saia, está difícil, está complicado, mas não saia, continue aqui. Então, alguns dizem assim: é melhor estar na presença de Deus passando momentos difíceis do que estar lá no mundo sem Deus. Então, é melhor, amados irmãos, nós estar na perseverança do nosso Deus. E a Bíblia diz que eles foram para lá, amados irmãos, e o Senhor
outra vez enviou a sua mensagem avisando a eles: o rei da Babilônia, ele vai invadir o Egito, ele vai tomar o Egito, e vocês vão cair. Vou só dizer alguns versículos aqui, que não vai dar muito tempo. Diz aqui no verso 11, no verso já 44, que diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós, contra vós para o mal, e para desarraigar a todo o Judá, e tomarei os que restarem de Judá, os quais puseram o seu rosto para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles, consumidos na terra do Egito, cairão à espada de fome, morrerão, consumirão desde o menor até o maior, a espada e de fome morrerão, servindo de escravidão e de espanto e de maldição e de opróbrio. Olha aqui, amados irmãos, o mal que esses homens encontraram para a sua vida porque foram desobedientes. Tem uma passagem aqui, amados irmãos, que eu lembro aqui, eu até chorei, eu lendo essa passagem, que a Bíblia vai dizer que eles, por ser teimosos, ficaram sendo escravos. Ali, Deus avisando, e eles sendo de palhaço para cada rei, para cada pessoa que eles estavam levando sendo escravo. Eles não precisariam, amados irmãos, passar por isso. Por quê? Porque se eles fossem obedientes. Então, amados irmãos, o homem, ele serve de palhaço do diabo quando ele não quer obedecer a Deus. O diabo fica mandando nele: olha aí a bestade que eu estou fazendo com ele, estou usando ele para matar, estou usando ele para beber, estou usando ele para se prostituir. Então, amados irmãos, o diabo fica mandando. Então tem uma passagem aqui que fala sobre isso, que não precisaria eles passar por isso, sendo escravo, sendo açoitado, sendo morto, passando fome. Então, amados irmãos, se nós formos obedientes, nós não vamos sofrer. Mas se nós formos obedientes, nós vamos pagar o preço. Aleluia. E a Bíblia diz aqui no verso 16, que diz assim: quanto à palavra que nos anunciou em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Então eles disseram: o Senhor falou, mas nós não vamos obedecer não. E eles, vendo ali o que Jeremias falou, é a mesma coisa que o pastor está dizendo aqui: fulano faça assim. Aí o fulano diz assim: eu não vou fazer não, que é o pastor que está dizendo, eu não vou obedecer não. É ele que está dizendo, é Deus. Então, antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da vossa boca, que queimaremos incenso à rainha do céu, oferecendo libação com os nossos pais, nossos reis e os nossos príncipes. Nós temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, porquanto tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não vivíamos mal. Essa passagem aqui é muito forte também, amados irmãos, que eles disseram: nós não vamos obedecer a voz de Deus não, nós vamos fazer conforme a nossa palavra. Nós dissemos que nós não íamos obedecer e nós não vamos. Tem gente assim, amados irmãos, que diz assim: eu não vou fazer, e a pessoa pega e não faz mesmo não. Quando está dizendo: eu não vou dizimar na casa de Deus não, vai ser a minha palavra, eu já disse que eu não vou fazer, não vou fazer não. Eu já disse que eu vou ser assim e vou morrer assim, eu não vou fazer não. Então, amados irmãos, é um bruto, uma pessoa que não quer obedecer a Deus. Mas eles disseram: nós vamos fazer como nossos pais, que estavam servindo ali, sacrificando aos outros deuses, porque quando eles estavam sacrificando, tinha fartura de pão, eles não sentiam falta de nada, estavam alegres, e eles não viam mal nisso não. É como alguém, amados irmãos, que está servindo aí no mundo, estão aí tendo dinheiro, tem trabalho, tem tudo, eles não veem mal nenhum não, que para eles estão fazendo uma coisa que não é mal não, e eles se sentem alegres e eles não veem nenhum mal nisso. Assim, amados irmãos, é aqueles que não querem obedecer a Deus.
que prefere estar servindo ao inimigo, que acha que se servir a Deus e não estiver passando pelas mesmas coisas que passou lá no mundo, não está bom não. Às vezes, meus irmãos, alguém tinha uma boa vida lá no mundo, porque vivia de engano, vivia de mentira, vivia ali oprimindo alguém, e ali tinha as coisas. Aí quando chega na presença de Deus, aí às vezes Deus permite ali que aquela pessoa perda, às vezes aquela pessoa não tem mais aquele mesmo trabalho, porque agora vai trabalhar para a obra de Deus, agora vai dedicar mais o seu tempo na obra, e aí não vai ter mais aquela fartura. E aí a pessoa, se não tiver cuidado, meus irmãos, o inimigo vai lançar seta, o inimigo vai colocar coisas na cabeça, vai dizer: olha, tu está na presença de Deus, mas cadê aquelas coisas que tu tinha lá no mundo? Cadê aquela fartura? Cadê aquela alegria? E muitas das vezes, meus irmãos, se não vigiar, volta lá no mundo de novo. Mas que nós venhamos vigiar e que nós venhamos obedecer a voz do Senhor. Estamos aí, amados, nessa campanha. Alguns aí têm se disposto, tem uns que não podem ir, mas que Deus ele possa